Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar do meu assunto predileto, minha amiga. Você tem uma chance só para adivinhar. É claro, política. Nós vamos falar de política aqui no Pauta em Debate. Eu vou só mostrar para você algumas capas de jornais da semana passada e assuntos que nós vamos abordar aqui no Pauta em Debate com o nosso entrevistado desta noite, o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvarte Júnior. Olha só, Estado de São Paulo, dia 9 de maio, sábado passado. Mercadante diz que fiéis terão preferência na nomeação de cargos. Aliados reagem, o PP e o PDT dizem que podem deixar o governo, capa do Estadão. Outro assunto também que nós vamos abordar aqui no Pauta em Debate, como fica agora no day after, ou melhor, nos dias seguintes, né? Como fica a situação do governador Beto Richa perante a sociedade paranaense. A Gazeta do Povo também, no jornal de sábado passado, publica aqui uma página inteirinha. O mais machucado fui eu, diz o governador Beto Richa em entrevista exclusiva ao jornal Gazeta do Povo. Será que Beto está fazendo meia-culpa? Está começando a achar que houve excesso, né? E pedindo desculpas à sociedade? Pois é, tudo isso nós vamos acompanhar com o professor Clodomiro Banvarte Júnior. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, uma boa noite a você, boa noite a todos. Começamos com Dilma ou começamos com Beto? Você quem manda. Então vamos começar com a Dilma, então. Aliás, né, o Dia das Mães foi semana passada agora e o pessoal do PT disse que proibiu a molecada de comprar panela para as mães do PT. Diz que qualquer presente podia, menos panela. Panela não. Esse panelaço, brincadeiras à parte, minha amiga, desculpe os petistas, mas a piada ela é impossível de deixar de lado. Como fica o PT agora com essa situação do programa que foi ao ar do PT na semana passada, na quinta-feira, e que houve panelaço em boa parte do país? Eu acho que só reforça esse sentimento que a gente vê espalhado pelo país. Na verdade, aquela apresentação do programa do PT, inclusive foi deixado de fora a Dilma para que realmente fosse evitado o panelaço. E, no entanto, o panelaço alcançou o líder maior do PT, que é o ex-presidente Lula. Então deixa aí bastante maculado que o problema não é só a Dilma e a sua gestão, mas o PT e a corresponsabilidade também que o próprio Lula tem nessa gestão que nós temos aí em andamento. Aliás, o jornalista Cláudio Humberto, colunista Cláudio Humberto da Folha de São Paulo, também da Folha de Londrina, em vários jornais publicam sua coluna no país, é um dos mais respeitados e também um dos mais odiados colunistas de política do país, quem gosta e quem não gosta. Ninguém é inerte ou é isento de paixão ou de ódio em relação ao Cláudio Humberto, mas ele disse na sua coluna também no último sábado que a Dilma reagiu com muita braveza, muito brava, quando soube que o PT ia deixá-la de lado no programa do partido. E diz ele na sua coluna que essa reação, essa ira da presidente, transformou-se em risada quando ela viu a população batendo panelas para o Lula e para os dirigentes máximos do partido. No PT também a coisa não deve estar muito afinada, professor. Isso fica não só evidenciado com esse episódio do programa do PT levado ao ar na terça-feira da semana passada, mas também na própria aprovação do ajuste fiscal dentro do Congresso Nacional, na qual o PT, foi levado aí a uma situação bastante complicada, porque o PT em si teve dificuldade de aprovar medidas desse ajuste fiscal levado no Congresso Nacional na semana passada, sobretudo na quarta-feira e na quinta-feira. Então, é uma demonstração de que não há um alinhamento hoje muito tranquilo entre o PT, a relação do PT com o Lula e
a própria Dilma, ou seja, com o Planalto. Então tem uma relação bastante tumultuada aí, e o que se viu foi, de certa forma, que o próprio PMDB, na articulação do vice Michel Temer, tentando apaziguar o quê? Essa ala do PT insatisfeita com o Planalto e, consequentemente, aí sendo inflada pelo ex-presidente Lula. Isso pode parecer para quem está em casa que é uma briga de companheiros por causa de ciúme, alguma coisa assim. Mas pode estar também sinalizando uma ala do PT tentando descolar do governo Dilma, leia-se também do escândalo Petrobras, Operação Lava Jato, para tentar dar uma sobrevida para o partido a partir da liderança do Lula? Então, esse é um problema interessante porque a consolidação desse segundo mandato da Dilma e as próprias medidas do governo adotadas, que agora estão passando pelo Congresso para a sua aprovação, sobretudo aí o ajuste fiscal, são bandeiras que depõem contra aquilo que o PT sempre teve na pauta da sua discussão. E é interessante, por exemplo, nós tivemos na quarta-feira passada, dentro do Congresso Nacional, o PT com muita dificuldade de poder aprovar o ajuste fiscal, sobretudo nas questões trabalhistas, porque depõe contra a bandeira que 30 anos o PT colocou nas ruas. E, de certa forma, ele foi o quê? Ele foi pressionado, os congressistas do PT foram, de certa forma, pressionados pelo Planalto para que pudessem fazer a aprovação desse ajuste fiscal. E eles ficaram, de certa forma, desarmados de discurso dentro do Congresso. E o mais interessante, naquela ocasião, naquela situação, o DEM, o PSDB, os dois grandes figurões da oposição brasileira, que, de certa forma, têm um endosso em relação às atuações do ministro da Fazenda, ao próprio ajuste fiscal, subiam na tribuna dizendo, olha, vocês estão aprovando medidas que vai contra o trabalhador, ou seja, vocês estão jogando na lata do lixo as bandeiras que vocês defenderam durante esses anos. A questão fundamental é o seguinte, será que se o resultado da eleição do ano passado fosse diferente, a oposição tivesse ganhado, a oposição não estaria aprovando essas mesmas medidas, porém fazendo um discurso diferente? Então, sim, esse é um problema que coloca o quê? Coloca a nossa estrutura política numa ausência absurda de ideologia e de conteúdo programático. O que nós temos, de certa forma, é o quê? É uma aprovação de ajuste fiscal, independente de partido, independente de bandeira, mas o quê? Em decorrência de um resultado de eleição que nós tivemos no ano passado. Aliás, até quando o senhor cita o caso dos deputados, né, de oposição que foram para a tribuna acusando o PT de jogar na lata do lixo a sua história, que estão votando contra o trabalhador, a pergunta que se faz, esse deputado vota como? Vota a favor do ajuste fiscal, né? Muitas vezes. Então ele está acusando o PT de fazer isso, mas também faz. Nós vivemos no país a questão do oportunismo de momento, ou seja, tudo a gente resolve na hora que a TV está ligada, que a câmera está filmando o deputado, que a sessão está em andamento, independente da situação que vai gerar para o futuro? Eu acho que nós vivemos um problema, eu até vou recuperar aqui uma frase de um discurso que não foi feito pelo Tancredo Neves, porque ele não tomou posse, morreu antes, mas no discurso estava ali o seguinte, que aquele momento não era um momento da festa de uma facção, de um partido, comemorando a vitória sobre a derrota de outro, mas era um momento da festa da conciliação nacional. Eu acho que, passado 30 anos desse processo de redemocratização, nós estamos precisando novamente de uma conciliação nacional. Ou seja, uma adequação, uma adequabilidade de discurso com a frente ideológica, a frente programática dos nossos partidos, de tal forma que nós tenhamos um pouco mais de clareza em relação ao que nós queremos em relação ao país. Porque hoje está uma situação tão caótica que nós não temos, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, condições de acompanhar com muita clareza, com a real clareza, os rumos que nós temos daqui para frente em relação ao país, né? É isso que você fala. O governo ganha a eleição com um discurso e faz totalmente outro, sem aviso prévio com a população. E a oposição, que tinha um discurso contrário, que quase foi eleita com esse discurso, agora sobe na tribuna do Congresso para fazer um discurso totalmente contrário do que eles haviam sinalizado nas eleições. Então, na verdade, eles estão praticando o mesmo que eles estão acusando o PT de jogar fora o discurso e não ter compatibilidade com a realidade. Ou seja, não é um problema em si de um partido, é um problema do sistema político como um todo. Professor Clodomiro Banvatti Júnior, uma situação que o senhor colocou aqui, a questão histórica, 30 anos. Em 85 tivemos o fim oficialmente da ditadura com a eleição de Tancredo e depois a sua morte, e quem assumiu a cadeira foi Sarney, e a gente acaba sabendo toda a história. Mas uma coisa eu gostaria da sua opinião. Naquele momento, a oposição se uniu contra o inimigo comum, que era a ditadura militar.
na oposição, na frente de oposições, vários partidos com ideologias diferentes, pessoas com históricos de vida diferentes, tanto aqueles que foram para a guerrilha, como aqueles que ficaram no centro mais moderado de resistência à ditadura, ou mesmo até aqueles à direita, que já não concordavam mais com o que a ditadura havia se transformado, que no primeiro momento tinham até, como Tancredo, apoiado o golpe militar de 64, mas depois se distanciaram na medida que a ditadura também tomou rumos aí que não eram interessantes ou não eram queridos por essas pessoas. Então havia um espectro muito, muito enorme, tanto que a eleição de 89 houve uma avalanche de candidatos à presidência de todos os matizes políticos. Naquele momento, embora houvesse essa formação política, não havia, talvez, na minha opinião, uma juventude que cresceu sobre o signo da democracia, inclusive exercitando a democracia, votando para prefeito várias vezes, votando para vereador, votando para deputado, para presidente da República diversas vezes, para governador. Hoje nós já temos essa realidade, nós temos já uma geração que cresceu sob esse signo da permanência da democracia. E, curiosamente, nesse momento, é de uma hegemonia de dois partidos, PT de um lado, PSDB do outro, e seus aliados, né? E no meio o PMDB, que sempre está com quem ganha. Né? Pêndulo, né? Que é o pêndulo da democracia. Ora, quem ganha ele está para o lado de cá, ora, quem ganha está para o lado de lá, independente de quem ganha, muitas vezes. Mas também temos agora as paixões. O senhor fala de conciliação. Naquele momento lá atrás, houve uma conciliação nacional contra a ditadura. Vamos reconstruir o país, vamos fazer uma Assembleia Constituinte, como aconteceu em 86, vamos fazer toda essa reconstrução do país. O país hoje, em termos de instituições, ele já está reconstruído. Claro, precisa aí muito do aperfeiçoamento dessas instituições. Mas essa geração que eu me coloco, inclusive, entre elas, já está nessa constância e já tem também sua opinião formada. E eu percebo muitas vezes nas palavras das pessoas, principalmente nas redes sociais, meu amigo, que existe já um certo sectarismo. Quem é azul e o vermelho não presta, e quem é vermelho e o azul nem a pau. Na eleição passada ficou muito claro isso, né? Quando uma parte, metade mais um pouco, reelegeu o presidente Dilma, e metade, menos um pouco da metade, quase elegeu Aécio presidente da República. É possível pensar em reconciliação dessas duas alas? Quando eu falo em conciliação, não diretamente na perspectiva de uma hegemonia, uma homogeneidade das questões de siglas partidárias. Mas você toca num ponto interessante. Veja, nós tivemos uma conquista da democracia que ficou na geração anterior da nossa. Hoje nós temos um desafio da manutenção da conquista da democracia. E o que se vê hoje, passado 30 anos, é um certo desconforto em relação a essa geração de que a democracia não está dando certo. Ou seja, nós estamos fazendo uma autocrítica da democracia. Do meu ponto de vista, não é propriamente uma tematização da democracia que deve ser feita. Ou seja, o problema não é a democracia. O problema, no certo sentido, é a ausência da democracia entre nós. Nós temos uma ausência muito grande da democracia. Quando eu falo em conciliação nacional, é no sentido de que nós pudéssemos pensar a política como instrumento de transformação social. E não o que nós estamos vendo aí. O que nós temos, de certa forma, hoje, sobretudo nessa configuração atual, é uma ausência desses dois grandes pilares que levaram adiante o processo político no país, PSDB e o próprio PT, completamente perdidos. E você tem justamente o quê? A presença desse pêndulo que vai para lá e para cá do PMDB, assumindo esse vácuo com nomes que não necessariamente representam, não necessariamente representam aquilo que nós podemos projetar em relação ao nosso futuro. Veja, nós temos várias medidas sendo aprovadas hoje dentro do Congresso Nacional, de impacto significativo para a sociedade, mas não necessariamente pensando isso como um projeto de médio e longo prazo. Me parece que é muito mais o que? Projetos instantâneos, ou de uma governabilidade instantânea que se juntam em um determinado momento para aprovar um determinado ponto da pauta, mas que no longo prazo você tem o quê? Você tem a permanência de uma ingovernabilidade que não pensa o país para daqui 10, 15, 20 anos. Então, acho que nós precisamos pensar o quê? Pensar o sistema político de tal forma que ele pare de girar em falso e ele comece, de certa forma, a ter uma correspondência com a realidade, uma correspondência com a sociedade, mas sem perder o foco em relação ao próprio futuro.
como fica nesse contexto todo que nós estamos conversando, a questão que incomodou muita gente, e incomoda muita gente, e o Giovanni mostra aqui para a gente um jornal Folha de São Paulo, do dia 29 de abril, quando houve a notícia, né, a notícia aqui, que o Supremo tira empreiteiros da cadeia após 5 meses, né? Então, já é uma notícia já conhecida, mas que vem, de certa forma, jogar na questão daquela sensação de impunidade que a população acaba sempre tendo quando falamos de pessoas ligadas ao poder. Não necessariamente os políticos que têm mandato, mas pessoas ligadas ao poder, nesse caso os empreiteiros, que já confessaram, boa parte deles, que estão aí envolvidos no escândalo da Petrobras, inclusive já registrado em balanço o prejuízo que a Petrobras, quer dizer, não há o que se discutir mais sobre a roubalheira dentro da Petrobras, né? Há o que se discutir quanto foi, aonde foi, para quem foi e quem tinha conhecimento ou não, mas isso já aconteceu e está registrado. Essa questão do Supremo mandar para casa, mesmo que com tornozeleira eletrônica, os altos executivos que estavam presos, joga contra o amor do povo pela democracia? A impressão que dá é que nós temos uma transferência hoje da política para dentro do judiciário, ou seja, um processo de politização do próprio judiciário. Em relação ao andamento da Lava Jato, você tem posicionamentos bastante divergentes, né, em relação à atuação do ministro, do juiz Moro em Curitiba, a favor ou contra, e isso acaba o quê? Acaba trazendo, de certa maneira, um reflexo, do meu ponto de vista, um tanto quanto negativo para a sociedade, porque depois do mensalão, nós tivemos, talvez, a sensação de que a punibilidade ela estava colocada na pauta do próprio judiciário. Então, para a sociedade, de um modo geral, posições como essa do STF refletem o quê? Refletem uma diminuição desse processo de punição em andamento em curso. Por outro lado, você tem argumentos também importantes que dizem o seguinte, olha, talvez você esteja mantendo essas pessoas presas apenas para gerar uma delação premiada, que também aí fere princípios do próprio Estado de Direito. Então, acho que dentro desse parâmetro, nós temos que ter um certo equilíbrio para que a democracia ela funcione sem perder o foco, que é a punibilidade, que é o que a sociedade espera, mas que o próprio judiciário também possa resguardar os direitos individuais, sobretudo aqueles que estão sendo acusados. Até porque qualquer um pode ser acusado. Nós viramos, de certa forma, um Estado policialesco. Qualquer denúncia acaba indo parar no GAECO, no Ministério Público ou na mesa do juiz. Exatamente. Se isso reflete, né, por uma parcela da população, poxa vida, o judiciário está mandando para casa, esse cara tem problema, já está, né, sabemos que tem corrupção por trás, mas por outro lado devemos levar em consideração isso que você fala. O judiciário tem que ter muita cautela porque muitas vezes você pode ser acusado e ser condenado pela própria acusação e não pelo julgamento final. Casos, por exemplo, que muitas vezes é manifestado por atuações do Ministério Público, onde a pessoa já é execrada de saída, né, pela mídia, sobretudo, e depois se descobre que ela não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, a escola base em São Paulo é o exemplo clássico sempre que se fala disso. Exatamente, é um exemplo clássico que nós devemos tomar muito cuidado, sobretudo quando vai para a mídia, infla, né, essa perspectiva social da questão da punibilidade. Então devemos ter um cuidado e aí depositar a confiança no próprio judiciário. Falando um pouquinho, eu vou estender um pouquinho mais esse bloco, minha amiga, porque está gostosa a conversa com o professor Clodomiro Bonfarte Júnior. Você tocou na questão da mídia. E às vezes eu tenho a sensação que, eu não sei, claro, por questão de ofício, a gente fica muito ligado nos jornais. O pessoal pode mostrar aqui a mesa, ó. Olha a minha mesa como é que tem jornal aqui, ó. Então a gente vai lendo aqui e acolá, internet o tempo todo, e muita gente gosta de informação, e canais especializados em notícias. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, quando acontece, nós vivemos um ciclo, né, na questão da notícia. Então, houve a denúncia. Todos os jornais fazem, todos os canais especializados. A Globo News fica lá 12 horas transmitindo uma sessão do Supremo e assim por diante. Aí depois você entra numa fase de declínio, né? E o assunto é esquecido. E aí, pontualmente, vem uma notinha, uma nota, uma coisa a respeito daquilo. É como se a coisa fosse uma onda, né? E aí vem uma outra circunstância, uma outra onda. E essa forma como a imprensa trata, até porque a imprensa coloca na capa o que é o fato, né? E não necessariamente o que é o fato requentado, embora alguns jornais adorem fazer isso, também não dá essa sensação de que o assunto foi esquecido, mas ele continua sendo trabalhado onde de direito?
Com certeza. Ele pode sair da mídia, sai esse foco do fato midiático, mas ele continua o processo dentro da dimensão institucional, sobretudo do judiciário. E aí, muitas vezes nós esquecemos, mas o processo está em andamento. E até porque a justiça no Brasil é lenta, passa-se 4, 5, 6 anos depois que vem o resultado desse processo, desse julgamento. E muitas vezes a mídia já esqueceu e a sociedade também já esqueceu. Então é interessante porque nós vivemos um momento, como você bem mostra aqui na mesa, nós somos bombardeados por muitas informações, muitos fatos, e fica difícil para nós da sociedade depurarmos todos esses fatos. Falta muitas vezes aquilo que eu digo para os meus alunos lá na universidade. Nós precisamos de conceitos que permitam fazer uma leitura e assegurar a inteligibilidade desses fatos. E muitas vezes a mídia não faz isso. A mídia coloca o fato e deixa para que cada um faça essa leitura e muitas vezes passa batida, a gente não consegue ter tempo suficiente para fazer o quê? Assegurar o mínimo de inteligibilidade, de inteligência para aquilo que está acontecendo naquele momento. Tem alguns filtros até para poder filtrar a forma como o fato chega, porque hoje não existe mais isenção no jornalismo. Exatamente, até porque todos nós somos editores hoje, através das redes sociais, então você tem uma ampla liberdade de filtrar esses fatos que são colocados, e nem sempre nós conseguimos filtrar isso, ou seja, assegurar minimamente uma inteligibilidade para os fatos apresentados. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o professor Clodomiro Banvatti Júnior, e eu vou falar, agora vamos falar aqui do estado do Paraná. Beto Richa diz, o mais machucado fui eu. Você concorda, minha amiga? Você que estava lá em Curitiba concorda? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. A nossa pauta agora, a nossa pauta de notícias, vem para o estado do Paraná. Estamos conversando nesta noite com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvatti Júnior. E nós falamos no primeiro bloco da questão do governo federal, as dificuldades do governo federal. Agora vamos trazer aqui para o estado do Paraná e já 2 semanas depois fazer uma avaliação um pouco mais distante do calor dos fatos
do que aconteceu em Curitiba, no episódio onde a Polícia Militar fez aí a defesa da Assembleia Legislativa, nas palavras deles, né? E a agressão aos professores que estavam em greve, nas palavras do professorado, dos servidores públicos. De qualquer maneira, a batalha campal do Centro Cívico foi relatada em todos os jornais, em todas as TVs, e correu todo o mundo. E agora, semanas depois, no final da semana passada, o secretário Francischini, aqui a capa do jornal Folha de Londrina, que do último sábado, né? Crise pós-distúrbios também derruba Francischini. Terceira baixa. Lembrando que o comandante da PM, o coronel Kogut, já havia saído, e também o secretário de Educação também já havia deixado o seu cargo. E aí também aqui na matéria interna da Folha, Francischini cede à pressão e entrega o cargo à matéria, e mostra aqui uma foto de arquivo do Francischini com o governador Beto Richa. E aí, a Gazeta do Povo também, do mesmo sábado, vamos colocar todos os jornais aqui na sua perspectiva, Francischini cai e Richa pede desculpas pelos 213 feridos no Centro Cívico, é a manchete da Gazeta também do último sábado, mas ao mesmo tempo que Francischini cai, que Richa acaba vindo conversar, a Gazeta também mostra aqui uma matéria no seu caderno Vida Pública, também no sábado, matéria de capa de página inteira, o mais machucado fui eu, entrevista do governador Beto Richa ao jornal Gazeta do Povo, e também, que foi também reproduzido pela Folha de São Paulo. Olha só quanta mídia que dá essa situação. Não tem ninguém mais ferido do que eu, afirma Richa. O governador do Paraná pede desculpas à sociedade ao falar sobre a ação policial que feriu quase 200 pessoas no jornal Folha de São Paulo, 213 na Gazeta do Povo. Eu vou pedir sua licença e vou ler aqui uma pergunta do Rogério Valdrigues Galindo, que é o repórter da Gazeta. Ele fez para o governador. Algum arrependimento pessoal quanto à sua condução dos fatos? Perguntou o repórter para o governador. O governador respondeu assim: veja bem, o que eu fiz foi pedir o cerco da Assembleia Legislativa. Orientei o tempo todo o comando, o secretário, que avisasse aos policiais, orientasse para que tivesse calma, serenidade, tolerância, que evitassem toda forma de confronto e a agressão. Ninguém deseja qualquer pessoa agredida, qualquer pessoa ferida. Palavras do governador. Posso garantir que não tem ninguém mais machucado do que eu. Falo com muita franqueza e com muita sinceridade. Eu sofro na alma, fui atingido na alma pelo que está acontecendo. O mais machucado de tudo isso fui eu. Palavras do Beto Richa. Professor Clodomiro Banvarte Júnior. No primeiro momento, recuperando a informação, houve o confronto, a polícia, os manifestantes tentaram entrar na Assembleia, ou tentaram romper o cordão de isolamento, a polícia reagiu com força e com balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e todo o aparato policial, tropa de choque perseguindo professores desarmados, é bom que se diga. No primeiro momento, o governo veio a público dizer que não, que havia black blocs, que havia pessoas infiltradas, e que havia baderneiros, e que a coisa foi uma reação a esses baderneiros. Investigações rápidas provaram que não havia, se havia pelo menos, não havia em quantidade, não havia esse tipo de situação. O próprio secretário de Segurança, no primeiro momento, disse que ele não tinha nada a ver com o peixe, né? O problema era da PM. Aí o comandante Kogut fez uma carta pública ao governador, detonando o secretário. E aí a coisa começou a azedar, saiu o Kogut, saiu Francischini, e de quebra também já havia saído o secretário de Educação. E aí, ato contínuo a isso, Richa vem à sociedade, através da televisão e dos jornais, pedindo desculpas, dizendo, olha, eu, na verdade, também estou machucado com isso, eu acabo sendo aí também uma vítima do episódio. Qual é a sua avaliação 2 semanas depois dessa questão? Eu já disse aqui numa outra oportunidade que a política ela se mantém sobre discursos, e os discursos ele permeia o imaginário simbólico da sociedade. O que se vê é o governo tentando fazer o quê? Um discurso que tenta o quê? Limpar um pouco a imagem do governo em relação a esse episódio do dia 29. De maneira pontual, né, a queda do comandante da polícia, a queda do secretário de Educação, agora a queda também do secretário de Segurança Pública, enfim, tudo isso para salvaguardar a imagem
do governo, a imagem do próprio Beto Richa. Mas eu creio que o elemento mais importante a ser colocado nesse episódio todo perpassa a um elemento que está novamente permeando o sistema político como um todo aqui no Estado, que é muito semelhante ao que nós temos no país. Veja, o Beto Richa é eleito na última eleição com uma maioria esmagadora no primeiro turno e uma demonstração bastante evidente é que nós temos uma oposição ao seu governo totalmente destruída no Estado. E você tem o quê? Você tem um discurso do próprio governador no final do ano passado que o melhor estaria por vir. Se o melhor começa dessa forma, vamos imaginar o que vai ser lá no final do seu mandato. Deus nos livre de tudo isso, né? Sobretudo quem é professor nesse estado, como é o meu caso. Então, você tem o quê? Você tem um aparato hoje que ele funciona desconectado da sociedade, ou seja, executivo e legislativo no Paraná tem uma força tal que ele pode o quê? Promover todas as ações que o governo queira sem o quê? Uma conexão com a própria sociedade. Então, esse excesso, por um lado, do sistema político, que funciona desconectado da própria população, exige, por exemplo, também atitudes que são, do meu ponto de vista, radicais, excessivas, de categorias para poder o quê? Assegurar os seus interesses, como é o caso aí que perpassou a Paraná Previdência. Você cria o quê? Você cria um excesso, uma polaridade dos dois lados. Excesso do governo e excesso também da própria organização sindical, no sentido de poder salvaguardar os seus próprios interesses. E a gente acaba vendo o quê? Vendo um resultado trágico como esse. Então é um episódio que marca justamente aquilo que nós não queremos para a democracia. E eu volto a afirmar aquilo que eu falei no início do programa. Isso, de certa forma, não é um modelo de exercício democrático. Isso demonstra para nós a ausência de democracia. Um sistema político desconectado da sociedade, onde você chega à composição de um poder, que você tem uma maioria absoluta, e essa maioria absoluta não representa necessariamente a sociedade, e por outro lado, uma sociedade ou segmento de uma sociedade totalmente desarmada que, para poder minimamente assegurar os seus direitos, tem que fazer essa investida de tomar, de cercar a própria Assembleia Legislativa. Isso, de certa forma, é um episódio, do meu ponto de vista, trágico, que demonstra o quê? Demonstra que nós precisamos avançar e crescer em relação ao exercício da política, ao exercício da democracia. A pergunta que fica nesse episódio, mesmo que o governador Beto Richa consiga salvaguardar a sua imagem, o seu governo daqui para frente, como fica, por exemplo, a relação do executivo com o legislativo? Ou seja, nós tivemos aí um dissolvimento da sua base e um aumento da oposição. Quer dizer, daqui para frente nós teremos um equilíbrio de forças na Assembleia Legislativa que impeça esse tipo de coisa ou não? Eu acho que esse é o elemento fundamental que nós temos que olhar daqui para frente. Aliás, uma coisa interessante, é claro, a gente condena todo tipo de violência e nenhum tipo de violência, na minha opinião, é justificado. Mas algo que me chama a atenção nesse episódio todo é a quantidade de páginas de jornal, sem contar em tempos de minuto em televisão, rádio, internet. Mas assim, essa foto aqui, por exemplo, uma foto que é do Daniel Castellano, do Arquivo da Gazeta, e ela correu o mundo. Essa professora na frente da tropa de choque, né? E depois tem outras fotos dela também correndo da tropa de choque. Mas a presença da imprensa forte, a imprensa do Estado do Paraná e depois nacional, narrando os fatos e fazendo a leitura dos fatos, também não é um fato positivo diante de um episódio catastrófico como esse. A presença da imprensa mostrando para toda a sociedade o que está acontecendo, não é algo que também acaba assegurando a democracia? Com certeza, eu acho que a democracia no país e, sobretudo, as grandes crises que nós temos atravessado, a mídia tem um papel fundamental, um papel importante. E não aquela mídia monopolista que nós tínhamos no passado. Uma mídia que hoje ela tem que conviver com o espaço público aberto, com pessoas editando notícia a todo momento. Então, nessa dinâmica, é muito importante. A mídia cumpre um papel fundamental na medida que ela informa, que ela coloca os fatos e ela abre a oportunidade para que esses fatos sejam debatidos, sobretudo nas redes sociais. Eu vejo de maneira muito positiva, muito otimista nesse sentido. Professor Clodomiro, alguns jornais dizem que, alguns analistas, inclusive, no dia seguinte do episódio, disseram que Richa estaria acabado, ou, em outras palavras, que teria empenhado seu capital político ao extremo e não teria mais, talvez, sobrevida. É muito cedo para se falar isso, ou ele realmente manchou, ainda que venha pedir desculpas à população, manchou definitivamente seu currículo e pode ter dificuldade nas próximas eleições?
Ainda que seja momentâneo, na semana passada foi divulgada uma pesquisa aqui no estado, feita pela Folha de Londrina e uma outra, a Rádio Paiquerê aqui da cidade, mostrando que ele tem o quê? Uma taxa de aprovação muito semelhante à Dilma na esfera federal. Então isso é o quê? É resultado de um momento. Agora, esse capital simbólico, esse capital que ele acumulou no primeiro mandato, ele conseguiu perder isso muito rapidamente. Os analistas apontam que a recuperação desse capital simbólico político do Beto Richa, isso leva um tempo para ele poder se reerguer. Então, mesmo que ele consiga fazer um mandato bastante significativo e positivo durante os próximos 2, 3 anos e meio, ele vai ter uma dificuldade muito grande de recuperar esse material simbólico, esse capital simbólico, e aí levar adiante as suas pretensões políticas, como nós sabemos, que seria tentar uma vaga no Senado Federal. Eu acho que ele terá muita dificuldade daqui para frente. Mesmo que ele consiga ter um bom mandato daqui para frente, ainda assim ele vai ter dificuldade de recuperar essa mancha que ele deixou no currículo dele. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações, a gente continua o bate-papo com o professor Clodomiro Banvart Júnior aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e Notícias dessa noite. Quero agradecer imensamente a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, nosso comentarista de política oficial aqui do nosso programa Pauta em Debate e Notícias. E ele me presenteia, eu quero agradecer imensamente um trabalho que eu quero que o Giovanni mostre aqui pra gente. Olha só que bonito. Direito, Teoria e Teoria Crítica, né? Reflexões Contemporâneas, organizada pelo professor Clodomiro José Banvart Júnior, a editora, vamos ver aqui para dar o crédito, Boreal. a editora Boreal, né? Muito bonito trabalho, belíssimo trabalho. Em um minuto, professor Clodomiro, belíssimo trabalho.
Esse é voltado para o pessoal do direito? Até esse aqui é um livro voltado para o pessoal do direito, mas também para a sociedade do modo geral, que tenta refletir um pouco o papel do judiciário nessa correlação com a política e como que o direito e a política eles têm um contributo para levar, oxigenar a nossa democracia. Sobretudo uma reflexão voltada aos aspectos da nossa realidade brasileira. Está nas bancas? Ou nas livrarias? Nas livrarias, já está disponível. Então tá bom, vou mostrar de novo aqui, olha só. Direito e Teoria Crítica, organizado por Clodomiro José Banvatti Júnior. Eu indico para você, vale a pena. Professor, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, uma ótima noite e vamos voltar a conversar, certamente. Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite e uma boa noite a você e a todos. Para você também, meu amigo, para você, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. Nós voltamos na próxima edição do programa Pauta em Debate. Tudo de bom para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.